Eu encontrei ela caída na beira do açude, desnutrida, quase morta, no meio do nada. Mas o que me gelou não foi isso. Foi o que ela disse quando abriu os olhos. Eu esperei por você, como você prometeu. O problema é que só uma pessoa no mundo sabia dessa promessa, e ela já estava morta há anos. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol naquele dia nasceu diferente. Não sei explicar direito. Não foi a cor, não foi o calor, que já vinha pesado desde antes das 6, como sempre nessa época do ano. Foi outra coisa. Uma sensação estranha que ficou grudada na pele desde o momento em que abri os olhos e olhei para o teto de madeira escurecida do quarto. Um peso que não era cansaço, um silêncio que não era paz. Faz 3 anos que acordo assim, só. O lado da cama que era de Marta continua do mesmo jeito. Travesseiro no lugar, cobertor dobrado, o cheiro dela que foi embora há muito tempo, mas que às vezes eu ainda finjo sentir. É loucura, eu sei, mas a gente se apega ao que tem. E quando não tem mais nada, se apega ao vazio no formato do que perdeu. Me levantei devagar. Os ossos protestaram como de costume. 48 anos não são muitos para a maioria das pessoas, mas 48 anos de fazenda pesam diferente. Pesam nas costas, no joelho, nas mãos, que já não são mais as mãos que Marta segurava na missa do interior quando a gente era moço. São mãos de couro agora. Mãos que sabem apertar uma enxada, mas esqueceram como afagar. O café ficou no fogo enquanto eu calçava a bota. Preto, sem açúcar, como Marta nunca gostava. Ela dizia que café amargo era coisa de homem triste. Eu ria. Hoje não rio mais, mas também não coloco açúcar. Talvez por teimosia. Talvez porque ela tinha razão, e eu não quero dar o braço a torcer nem para a sombra dela. A fazenda fica nos fundos de Goiás, terra de cerrado seco, de veredas que aparecem e somem, de horizonte que parece mentira de tão largo. Herdei do meu pai que herdou do avô. Nunca tive vontade de ir embora. Marta também não. A gente achava que ia envelhecer aqui junto, vendo o cerrado mudar de cor com as estações, ouvindo a chuva de outubro bater no telhado de zinco, criando os filhos que nunca vieram. Os filhos que nunca vieram. Essa é outra coisa que a gente carrega sem falar. Terminei o café, peguei o chapéu na porta e fui até o curral. Princípio estava me esperando. Sempre está. Cavalo branco, olho escuro, mais calmo que cachorro velho. Mas com uma presença que poucos animais têm. Marta me deu ele logo depois do casamento. Potrinho ainda, branco como açúcar. Disse que todo fazendeiro solitário precisava de um branco para não se perder no escuro. Eu ria. Hoje entendo. Selei ele sem pressa. Esse era o ritual de todo dia. Sela, cabresto, um tapinha no pescoço. Princípio bufava, sacudia a crina, me olhava de lado. Era o único ser vivo com quem eu tinha alguma coisa parecida com conversa. Vambora, eu disse, e saímos. O caminho pro açude corta o cerrado pelo meio. Uns 4 quilômetros de estrada de terra vermelha que no tempo seco vira uma nuvem de poeira a cada passo do cavalo e no tempo das chuvas vira lama que suga a sola da bota. Naquele dia estava seco. Tinha chovido pouco naquele ano, menos do que o normal, menos do que a terra pedia. O solo estava rachado em alguns pontos, como o lábio de homem que esqueceu de beber água por dias. As árvores do cerrado, tortas e teimosas como sempre, pareciam mais cinzas que verdes. As cigarras faziam aquele barulho constante que depois de anos você começa a ouvir como silêncio. Eu gostava desse caminho. Era meu tempo de não pensar, ou de pensar sem precisar fazer nada com o pensamento. Princípio conhecia cada metro, cada buraco, cada curva. Eu largava as rédeas e ele ia sozinho, e eu ficava olhando para o horizonte e deixando a mente vagar. Naquele dia a mente não queria vagar. Ficou presa, numa lembrança que volta todo ano na mesma época.
As palavras que eu falei no quarto do hospital, quando a mão de Marta já estava fria, mas o coração ainda batia por teimosia. As palavras que eu falei, olhando para o teto porque não tive coragem de olhar para ela. Eu volto. Pode esperar. Você me conhece? Eu sempre volto. Nunca voltei a tempo. Saí para buscar o médico, 20 minutos. Foi o suficiente. 3 anos carregando esses 20 minutos como pedra no meio do peito. Foi quando o princípio parou, sem motivo aparente, sem buraco na estrada, sem cobra cruzando o caminho, sem som diferente que eu tivesse ouvido. Ele simplesmente travou, patas cravadas no chão como se tivesse pisado em cimento fresco, o corpo todo tenso. As orelhas erguidas, viradas para frente, apontando para a direção do açude. Conheço esse cavalo há 18 anos. Nunca vi ele fazer aquilo. Princípio. Apertei as pernas nos flancos dele. Ele não moveu. Fiquei quieto um segundo. Olhei para frente. A estrada seguia normal. Poeira vermelha, capim seco nas beiradas, o açude lá no fim refletindo o céu branco de tanto calor. Nada fora do lugar. Mas princípio não saía. E aí eu senti. Não ouvi. Não vi. Senti. Aquela coisa que o interior da gente conhece antes da cabeça entender. Um aperto que não era medo, mas que chegava pelo mesmo lugar. Como quando o céu muda antes da tempestade e o corpo sabe antes dos olhos. Alguma coisa estava errada na frente. Desci devagar. Deixei as rédeas presas num galho torto de jurema e comecei a caminhar. Cada passo na terra seca fazia um barulho seco, estralado, que parecia alto demais naquele silêncio. As cigarras tinham parado, e quando as cigarras param no cerrado é porque algo aconteceu. Elas são o termômetro do lugar. Quando calam, o lugar retém o ar. O açude foi aparecendo aos poucos entre as árvores. E então eu vi. Perto da margem, no chão rachado, uma figura, deitada, quieta demais para estar dormindo. Um corpo que, mesmo de longe, parecia pequeno. Pequeno do jeito que as pessoas ficam quando estão no limite, quando a vida já foi embora de boa parte delas, e só ficou o suficiente para não chamar de morte. Parei. O coração foi fundo. Ao lado do corpo, um animal magro. Uma cabra, achei. Bebia na beira da água com uma cria colada no lado. Calma. Como se aquilo fosse normal. Como se aquele corpo no chão fizesse parte da paisagem. Mas não fazia. Continuei andando, mais devagar agora. Chegando perto, olhei ao redor, procurando alguma coisa que explicasse. Uma mochila, uma bicicleta velha, marcas de carro na lama seca, pegadas, nada. O chão ao redor do corpo estava intocado, sem rastro de passos, sem sinal de queda, sem marca de arrasto. Era como se a terra tivesse simplesmente gerado aquele corpo ali. Do nada, do próprio nada. Aquilo me fez parar de novo, porque corpo que cai deixa marca. Pessoa que chega andando deixa pegada. Mesmo no seco, mesmo na terra dura, alguma coisa fica. Ali não tinha ficado nada. Ajoelhei devagar, os joelhos protestando no chão rachado. De perto, ela era mais nova do que pareceu de longe. Uma moça, magra demais, não magra de constituição, mas magra de privação, de fome, do tipo de magreza que a gente reconhece quando já viu gado no limite e sabe o que significa. A roupa estava suja, desbotada, colada no corpo de suor e poeira. O cabelo escuro espalhado pelo chão misturado com terra, como raiz de planta arrancada. Por um segundo, achei que já era tarde. Mas então vi o peito dela subir. Quase nada. Uma respiração rasa, hesitante, como chama de vela que o vento ainda não apagou, mas vai apagar. Ainda respirava. Encostei a mão no braço dela e levei um susto que não esperava. Frio. Um frio pesado, errado, que não tinha explicação nenhuma sob aquele sol que queimava minha nuca. Não era frio de água, não era frio de sombra, era um frio de dentro, um frio que não combinava com ninguém vivo. Engoli seco. Ei,
A minha voz saiu rouca, estranha, como se eu não tivesse me ouvido falar com pessoa há tempo demais, e não tinha. Me escuta. Nada. Molhei a mão na beira do açude e passei no rosto dela. Esperei. Os segundos foram lentos, como sempre são quando a gente não quer que o tempo passe. Nada. Mas eu já tinha decidido. Não importava de onde ela veio. Não importava o que tinha acontecido, o que estava errado, o que aquele frio significava ou o que aquela ausência de rastro queria dizer. Eu não ia virar as costas. Não podia. Porque se eu virasse as costas, ela morria ali. E eu já tinha virado as costas uma vez. Já tinha saído do quarto achando que tinha tempo. Já tinha dito, eu volto e voltado tarde. Não ia fazer isso de novo. Passei o braço por baixo do corpo dela com cuidado. Ela era leve, leve de um jeito que doía perceber, leve de quem foi sendo apagado aos poucos. Comecei a levantá-la, e os olhos dela abriram. De uma vez, sem esforço, sem o processo lento de quem acorda, direto, inteiros, fundos, olhos escuros que me encontraram com uma precisão que não tinha nada de acidental, sem medo, sem confusão, sem o susto de quem foi pego de surpresa, olhos de quem estava esperando. O mundo encolheu, porque aqueles olhos não eram de desconhecida, não eram de perdida. Eram de alguém que sabia exatamente onde estava, exatamente quem eu era e exatamente o que estava acontecendo. E então ela falou. A voz era baixa, rouca, raspada, mas clara. Clara o suficiente para atravessar o calor, a poeira, o barulho das cigarras que tinham voltado a cantar e chegar direto no lugar mais fundo do meu peito. Eu esperei por você. O ar sumiu. Porque aquelas palavras exatas naquela ordem, eu já tinha ouvido antes. Uma única vez. No pior dia da minha vida. A voz dela não era a mesma, o rosto não era o mesmo, a situação não tinha nenhuma lógica que eu conseguisse alcançar, mas as palavras eram idênticas, como se tivessem sido escritas uma vez e alguém tivesse guardado para me devolver aqui, nesse chão rachado, 3 anos depois. Ela completou, quase em sussurro, como você prometeu. Eu soltei ela sem perceber. Dei um passo para trás. As pernas não estavam firmes. Em volta, o cerrado continuava igual. O calor, a poeira, as cigarras, o açude parado. A cabra e a cria bebendo na margem como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa tinha acontecido que eu ainda não entendia e que, ao mesmo tempo, no fundo mais fundo do meu peito, eu sentia que já estava esperando faz tempo. Olhei para ela. Ela me olhava de volta. Calma, esgotada, mas calma, como se tivesse chegado onde precisava chegar. E eu fiquei ali parado, no meio do cerrado queimado, com o sol batendo na nuca e o coração batendo errado, tentando encontrar alguma explicação no rosto de uma desconhecida que sabia da única coisa que eu nunca tinha contado para ninguém. Me forcei a voltar. Dei um passo à frente, depois outro. As pernas obedeceram. Mas o resto de mim ficou preso naquelas palavras que ainda ecoavam entre as árvores tortas do cerrado, como se o próprio ar tivesse absorvido e não quisesse largar. Como você prometeu, ninguém sabia daquilo, ninguém estava lá, só eu e Marta naquele quarto branco que cheirava a remédio e tempo acabando. Só eu e ela quando eu falei que voltava, que ela podia esperar, que eu sempre voltava. Ajoelhei de novo, olhei para o rosto dela com cuidado, procurando alguma coisa que eu tivesse deixado passar, algum traço familiar, alguma explicação que o rosto às vezes guarda quando a boca não conta. Não tinha. Era um rosto que eu nunca tinha visto. Jovem, 20 e poucos anos, talvez menos, lábios rachados de sede, a pele marcada pelo sol de quem ficou exposta por tempo demais. Nada que me dissesse de onde ela veio, quem era, por que estava ali. Qual é o seu nome? Perguntei baixo. Ela demorou. Os olhos continuavam abertos, fixos em mim, mas era como se a pergunta tivesse precisado atravessar uma distância grande até chegar. Ana?
Ela disse, só isso. Ana, repeti como se testasse o peso. De onde você veio? Silêncio. Não era silêncio de quem não quer responder. Era silêncio de quem genuinamente não sabe, como se a pergunta pedisse uma memória que tinha sido apagada ou ainda não tinha voltado. Olhei ao redor mais uma vez. Já sabia o que ia encontrar, ou o que não ia. O chão seco, intocado, sem nenhuma marca além das minhas próprias pegadas chegando e das patas da cabra na lama da beira. Tinha caminhado uns 100 metros em volta procurando com os olhos. Nada. Nenhuma sandália largada, nenhuma bolsa. Nenhum sinal de estrada alternativa, de trilha, de atalho. O cerrado era aberto naquele ponto. Se alguém tivesse chegado a pé, a cavalo, de carro, de qualquer forma, eu ia ver. Não tinha como ver o que não estava lá. Levantei e fui buscar Princípio. Ele estava onde eu tinha deixado, mas diferente. Mais calmo agora, as orelhas relaxadas, o olho me acompanhando enquanto eu chegava. Como se a tensão que ele tinha sentido antes tivesse passado, ou tivesse cumprido o que precisava cumprir. Levou para onde precisava me levar. Trouxe ele até a margem devagar. Ana não tinha se movido. Estava do mesmo jeito, deitada, respirando aquela respiração fina, mas os olhos me seguiram o tempo todo. Isso me incomodava mais do que devia. Não era o olhar de alguém desorientado. Era o olhar de alguém orientado demais. Precisa se levantar um pouco. Vou te colocar no cavalo. Ela não respondeu com palavras, mas levantou o braço. Um gesto lento, pesado, como quem move algo que ficou parado tempo demais, e esperou que eu pegasse. Peguei. A mão dela era gelada, o mesmo frio de antes. Firme, presente, impossível naquele calor que pesava como cobertor molhado. Engoli a estranheza e fiz o que tinha que fazer. Coloquei o braço por baixo dela. Levantei com cuidado. Levei até Princípio. O cavalo ficou quieto. Não bufou. Não recuou. Ficou parado como pedra enquanto eu ajeitava ela na sela. Aquilo também era fora do comum. Princípio era manso, mas não era morto. Qualquer coisa estranha ele sentia e mostrava. Com ela ficou quieto, como se reconhecesse algo que eu ainda não estava enxergando. Subi atrás dela e começamos a voltar. O caminho de volta parecia mais longo. O sol tinha subido e batia diferente agora. Vertical, sem piedade, daquele jeito que o cerrado faz no meio da manhã, quando a terra já não aguenta mais e devolve o calor que guardou a noite toda. A poeira levantava em nuvens baixas a cada passo de Princípio. O ar cheirava a terra seca, capim queimado e alguma coisa que eu não conseguia nomear. Uma coisa úmida e estranha que parecia vir do corpo dela encostado no meu. Ela ficou quieta a maior parte do caminho. Eu também. Mas o silêncio entre nós não era vazio. Era cheio de uma coisa que eu não sabia ainda o que era. Uma presença. Uma tensão que não era desconforto. Era reconhecimento. Como quando a gente passa por um lugar que nunca foi e tem certeza que já esteve. No meio do caminho, ela falou de novo, baixo, quase para si mesma, mas alto o suficiente para eu ouvir. Eu sabia que você vinha. A voz dela tinha aquela qualidade estranha, rouca de desidratação, mas com uma firmeza por baixo que não combinava com o estado do corpo. Como você sabe isso? Perguntei. Minha voz saiu mais seca do que eu queria. Ela demorou tanto que eu achei que não ia responder. Eu não sei, ela disse por fim. Eu só sabia que era você. Não respondi. Olhei para frente, a estrada de terra vermelha se dobrando entre as árvores, a fazenda aparecendo lá no fundo como um ponto escuro no horizonte claro. Tentei pensar de forma prática, organizada, do jeito que homem de fazenda precisa pensar quando aparece problema. Encontrei uma pessoa em estado grave. Preciso dar água, comida, verificar se precisa de médico. Só isso. Mas por dentro, a voz dela continuava passando de um lado para o outro como água em calha torta. Eu sabia que era você. Como?
Chegamos na fazenda quando o sol já estava alto e impiedoso. Desci primeiro, segurei ela enquanto ela descia. As pernas cederam assim que os pés tocaram o chão e eu precisei segurar pelo braço para ela não cair. Mas não caiu. Ficou em pé, cambaleando, olhando para a fazenda com uma expressão que me fez parar. Não era a expressão de quem vê lugar desconhecido. Era a expressão de quem voltou. Durou 1 segundo só. Rápido. Depois ela baixou os olhos para o chão e deixou que eu guiasse até a porta. Mas eu vi. Levei ela para dentro. Sentei numa cadeira velha da cozinha, peguei a moringa d'água e um copo. Ela bebeu devagar. Pouco, como se o corpo ainda não tivesse certeza de que podia receber. Dei um pedaço de pão, queijo que tinha sobrado do dia anterior. Ela comeu menos ainda. Mastigou devagar, com cuidado, como se cada movimento fosse um esforço que precisava ser calculado. Fiquei do outro lado da mesa observando, tentando entender. Ela levantou os olhos de repente, me encontrou olhando e não desviou. Aqueles olhos escuros, fundos, que tinham me olhado debaixo do chão rachado com aquela certeza toda. "Você mora aqui sozinho há quanto tempo?" perguntou ela. Estranhei a pergunta. Estranhei o tom. Não era curiosidade de quem quer conversa. Era a pergunta de quem já sabe a resposta e quer ver se você vai falar a verdade. 3 anos, eu disse. Ela assentiu devagar, como se confirmasse alguma coisa que já sabia. Ficou olhando para a mesa por um momento. Depois olhou para mim de novo e dessa vez tinha alguma coisa diferente na expressão. Mais suave, mais pesada, dos dois ao mesmo tempo, e disse: "Você ainda não se despediu." O ar saiu do meu pulmão sem avisar. Não foi susto, foi verdade. Foi o tipo de frase que não assusta porque é mentira, mas porque é verdade demais, verdade que a gente enterrou fundo e achou que ninguém ia escavar. Fiquei olhando para ela sem conseguir falar. Ela não desviou, não explicou. Não recuou. Só ficou me olhando com aqueles olhos que sabiam demais sobre um homem que ela tinha acabado de conhecer. E ali, naquela cozinha quente com cheiro de café velho e madeira antiga, pela primeira vez em 3 anos, eu senti o peso do que eu estava carregando se mover. Não sair, só mover, como pedra que foi levantada pela primeira vez depois de muito tempo parada. Não respondi para ela. Levantei da cadeira, peguei o copo vazio, fui até a pia e fiquei de costas, fingindo que tinha alguma coisa para fazer ali. A torneira pingava do jeito que pingava há meses. Um pingo lento, constante, que à noite parecia mais alto do que era. Eu tinha prometido consertar. Nunca consertei. Algumas coisas a gente deixa pingar porque o silêncio sem elas seria mais difícil de aguentar. Você ainda não se despediu. Fiquei de costas por um tempo que não sei medir. Quando me virei, ela estava olhando para o centro da mesa. Não para mim, não para a janela. Para o centro da mesa de madeira velha que meu pai tinha feito com suas próprias mãos, que Marta tinha esfregado toda semana durante 15 anos, e que eu não esfregava direito desde que ela foi embora. Havia uma mancha no meio da mesa. Uma mancha antiga, de café derramado ou de tempo acumulado, que eu já não via mais de tanto ver. Mas Ana estava olhando para ela como se fosse um mapa. "Você precisa descansar", eu disse. Era mais fácil do que continuar. Ela assentiu sem discutir. Levei ela para o quarto de hóspedes, que na prática era um depósito com cama. Tinha caixas empilhadas num canto, ferramentas que eu guardei ali temporariamente há 2 anos e nunca movi. Um colchão coberto com lençol desbotado. A janela pequena que dava para o quintal e deixava entrar um vento quase inexistente nessa época do ano. Ela olhou para o quarto sem nenhuma expressão de desconforto. Entrou, sentou na borda da cama e me olhou. "Obrigada." Só isso. Sem drama. Sem o alívio exagerado de quem foi salvo. Falou como quem agradece por algo que era esperado, não inesperado. Fechei a porta. Voltei para a cozinha e fiquei parado no meio dela por um tempo longo, ouvindo o pingo da torneira e o silêncio que vinha do quarto. Nenhum barulho, nenhum movimento.
como se ela tivesse apagado assim que encostou no colchão, ou como se nunca tivesse feito barulho nenhum para começar. Saí para fazer o que precisava ser feito. A fazenda não para porque aparece coisa inexplicável no açude. O gado precisava de sal. A cerca do pasto do fundo tinha um arame que eu tinha deixado para consertar desde a semana passada, e o milho que eu plantei em novembro estava pedindo uma olhada. A rotina é a âncora do homem de fazenda. Quando tudo mais vira areia escorregando entre os dedos, a rotina é o que segura. Peguei princípio de novo e fui. Mas a cabeça não foi comigo. Ficou lá dentro daquela cozinha, naquela frase, naqueles olhos que sabiam demais. Enquanto pregava o arame na cerca, fui tentando construir alguma explicação razoável. Ela podia ter me conhecido sem eu saber. Cidade pequena, rosto que passa, algum dia que eu não me lembro. Podia ter ouvido falar de mim, da fazenda, da história de Marta. O interior é pequeno, a voz corre. As palavras que ela usou podiam ser coincidência, frases que qualquer pessoa podia falar em qualquer situação. Mas as pegadas não tinham explicação. O frio do corpo não tinha explicação. O olhar que não era de quem acordou perdida não tinha explicação. Larguei o arame e fiquei olhando para o pasto. O gado pastava longe, lento, indiferente. O céu tinha aquela cor de papel amassado que o cerrado ganha no meio do dia, esbranquiçado, sem profundidade, como se o sol tivesse apagado o azul de tanto bater. Uma garça branca pousou num mourão longe e ficou parada como escultura. Pensei em Marta. Pensei nas vezes que ela ficava parada assim na varanda, olhando o campo, com aquele jeito dela, de olhar que parecia que ela estava vendo coisa além do que eu conseguia ver. Eu perguntava o que ela estava pensando. Ela dizia, nada não, Antônio. Só estou olhando. E eu nunca entendi direito como alguém podia olhar sem pensar em nada. Agora entendo. Às vezes o olhar é o descanso que o pensamento não consegue dar. Voltei para a fazenda antes do que pretendia. Ela estava acordada quando passei no corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Não aberta, não fechada, aquele meio termo que parece acidental, mas não é. Olhei pelo vão. Ana estava sentada na borda da cama, do mesmo jeito que eu tinha deixado, como se não tivesse se deitado de verdade. Mas não estava olhando para o chão nem para a janela. Estava olhando para a foto na parede, uma foto que eu tinha esquecido que estava ali. Era do casamento. Eu e Marta na frente da igrejinha da cidade, ela de branco, com uma flor vermelha no cabelo que ela mesma tinha colocado porque disse que véu era coisa de mulher que não sabe o que quer. Eu de terno emprestado do meu primo, que ficou pequeno nos ombros. Os dois rindo de alguma coisa que eu já não lembro o que era. Eu tinha esquecido que a foto estava ali. Ou fingia que tinha esquecido. Ana olhava para ela com uma atenção que me desconfortou de um jeito que eu não sei nomear. Não era bisbilhotice. Era outra coisa. Era o olhar de quem reconhece o que está vendo. Empurrei a porta devagar, ela não se assustou. Sabia que eu estava ali antes de eu abrir. Ela era bonita, Ana disse sem tirar os olhos da foto. Era. Você ainda fala com ela? Estranhei a pergunta, não o conteúdo, a forma. Não perguntou você sente falta, não perguntou como foi. Perguntou se eu ainda falava com ela, como se soubesse que esse era o ponto. Não, eu disse. E era verdade, tinha parado. Não porque eu tinha esquecido, mas porque falar sem resposta doía mais do que o silêncio. Ana assentiu devagar. Ela não foi embora de todo. Ela disse, fiz um esforço para não reagir. Fiz um esforço para tratar aquilo como conversa de pessoa fragilizada, desorientada, dizendo coisas sem fundamento. Mas não consegui. Porque o jeito que ela falou não era de pessoa fraca tentando confortar. Era de pessoa que sabia e estava informando. Como você sabe o nome dela? Perguntei. Tinha cuidado para não ter falado o nome em nenhum momento. Ela me olhou. Pausa longa. Eu não sabia, ela disse. Eu não falei o nome dela. Fiquei parado. Ela estava certa.
Não tinha falado. Eu tinha assumido que sabia porque tinha falado ela. Mas ela podia ser qualquer pessoa, eu que tinha preenchido. Respirei fundo. O que você é? Perguntei. Não foi uma pergunta agressiva. Saiu quase como sussurro. Saiu da parte de mim que já tinha desistido de fazer as perguntas certas e queria só uma resposta honesta. Ana ficou me olhando por um momento. Depois olhou de volta para a foto. Sou alguém que precisava chegar aqui, ela disse. E acho que você precisava que eu chegasse. Fiz comida naquela tarde, sem saber direito o que estava fazendo. Carne com mandioca, arroz, a refeição de sempre, do piloto automático. Coloquei 2 pratos na mesa pela primeira vez em 3 anos. Aquilo me pegou de surpresa quando percebi. Fiquei olhando para os 2 pratos como se tivessem aparecido ali sem minha permissão. 2 pratos. Mesa de 2 pessoas. A casa tinha uma forma diferente com alguém dentro. Não melhor, não pior, diferente. Como quando a gente acende uma luz num cômodo que ficou escuro por muito tempo e estranha a própria mobília. Ana comeu pouco de novo, mas dessa vez ficou mais tempo à mesa. Ficou olhando pela janela para o quintal enquanto eu comia com aquela calma dela que não era ausência. Era presença de outro tipo. Você tem medo de mim? Ela disse de repente. Não foi pergunta. Não, eu disse. E era verdade. Não era medo o que eu sentia. Era outra coisa que eu ainda não tinha nome. Você tem medo do que eu represento, ela corrigiu. Larguei o garfo. Olhei para ela. Ela me olhava com aquela expressão. Direta, suave, inegociável. Você tem medo de que se você entender por que eu estou aqui, vai ter que parar de carregar o que você carrega. Uma pausa. E você se acostumou com o peso. O pingo da torneira, as cigarras lá fora, o vento passando pela fresta da janela. Não respondi. Mas por dentro, no lugar mais honesto que a gente tem, o lugar que a gente não mostra nem para si mesmo na maioria das vezes, eu sabia que ela estava certa. Eu tinha me acostumado com o peso. Tinha virado minha identidade. Sem a culpa, sem o luto carregado, sem aqueles 20 minutos que eu revivia toda noite antes de dormir, eu não sabia mais quem eu era. E isso me assustava mais do que qualquer coisa inexplicável que ela pudesse ser. Me levantei, lavei o prato, fui para a varanda. O sol estava descendo. O cerrado virava dourado nessa hora. Uma luz que parecia vir de dentro da terra em vez de cima. As sombras das árvores se alongavam como dedos. Em algum lugar longe, um João de Barro cantou 3 vezes e parou. Fiquei olhando até o céu ficar roxo. E pela primeira vez em muito tempo, não fui para dentro quando escureceu. Fiquei, como se aquela noite tivesse alguma coisa que eu precisava ver. A noite no cerrado não chega devagar. Ela cai. De uma vez, como pano de teatro. O céu passa do roxo para o preto num intervalo que parece rápido demais para quem não está acostumado e natural demais para quem passou a vida vendo. As estrelas aparecem todas juntas, como se tivessem estado escondidas atrás de um véu e alguém tivesse puxado. Lá longe, um conjunto de 3 estrelas que meu pai me ensinou a nome quando eu tinha uns 8 anos e cujo nome eu esqueci, mas que eu reconheço toda noite como reconhece rosto de parente distante. Fiquei na varanda até as estrelas estarem todas no lugar. Dentro, a casa estava quieta. A luz do quarto de hóspedes estava apagada. Eu não tinha ouvido Ana se mexer em nenhum momento, nem passos, nem o barulho da cama, nem o som de água no banheiro. Nada. Como se ela tivesse simplesmente desligado, ou como se o quarto tivesse engolido a presença dela sem deixar rastro sonoro. Aquilo me incomodou do jeito errado. Entrei devagar, acendi o corredor, fui até a porta do quarto, encostei o ouvido. Silêncio total. Abri um dedo de porta e olhei. Ela estava deitada, quieta. Respirando, dessa vez pude ver o peito subindo e descendo num ritmo que parecia mais regular do que de manhã. Mais firme,
como se o descanso tivesse devolvido alguma coisa que o campo tinha tirado. Fechei a porta. Voltei para o corredor e fiquei parado no escuro por um segundo. Havia um cheiro diferente na casa. Não ruim, não bom, diferente. Uma coisa que eu não conseguia identificar. Não era o cheiro do meu café. Não era o cheiro da comida. Não era o cheiro de madeira velha que a casa sempre teve. Era uma coisa mais leve, quase como o ar depois de chuva. Aquele cheiro de terra que respira. Petricor, eu tinha lido uma vez numa revista velha que Marta guardava. O cheiro que a terra solta quando a chuva chega depois de muito tempo seca. Mas não tinha chovido. Fui para o meu quarto. Não dormi. Fiquei de costas olhando para o teto, com o braço dobrado embaixo da cabeça, ouvindo o pingo da torneira e o som distante dos grilos que tomavam conta do cerrado à noite. A lua estava cheia ou quase. Entrava pela fresta da veneziana e desenhava listras brancas no chão de madeira. Fiquei pensando naquilo que ela tinha dito. Você se acostumou com o peso. Rolei para o lado, fechei os olhos, abri, rolei para o outro lado. A cama é grande para um homem só. Sempre foi. Mas nos primeiros tempos, depois que Marta foi, eu não conseguia nem deitar no centro. Ficava colado na minha borda, como se o espaço dela fosse território que eu não tinha direito de ocupar. Com o tempo, fui chegando para o meio. Com mais tempo, ainda parei de pensar nisso. Mas a cama continuava grande. Comecei a revirar uma coisa que eu não revisitava faz muito tempo. Não os 20 minutos. Esses eu revivia toda a noite sem querer. Estou falando de antes. De quando Marta ainda estava acordada e lúcida, nas semanas antes do fim, quando a gente ainda conseguia conversar. Ela sabia que estava indo. Não falava abertamente, mas sabia. As mulheres sabem essas coisas de um jeito que os homens não sabem. Elas fazem as pazes antes, arrumam a casa por dentro. Numa dessas noites, ela tinha me olhado e dito: Antônio, quando eu for, você não vai poder parar. Eu tinha respondido que ela não ia a lugar nenhum. O tipo de resposta que a gente dá quando não aguenta ouvir a verdade. Ela tinha dado aquele sorriso dela, o sorriso de lado, paciente, de quem já sabia que eu ia dizer exatamente aquilo. Vai, ela disse, e você vai ficar. E eu quero que você fique de verdade, não fique de mentira. Não entendi na época o que era ficar de verdade. Achei que era sobre a fazenda, sobre não vender, sobre continuar. Agora, naquela cama, olhando para o teto às 3 da manhã com uma desconhecida inexplicável dormindo no quarto ao lado, agora eu entendia o que ela tinha dito. Ficar de verdade era estar presente, era não deixar os 20 minutos virarem prisão. Era não usar a culpa como substituto para a saudade, porque a culpa a gente controla e a saudade a gente não controla. E homem que teve a vida inteira no controle, prefere a dor que ele mesmo regula. Fechei os olhos e dormi. De verdade, dessa vez. Acordei antes do sol. A casa estava no escuro ainda. Aquele escuro azulado que antecede o amanhecer e que o cerrado guarda com ciúme antes de entregar para o dia. Fiquei um segundo orientando, e então me lembrei. Ana. Levantei, fui até o corredor, olhei pela fresta da porta. A cama estava vazia, não arrumada. O lençol estava amassado, o travesseiro com a marca da cabeça. Ela tinha estado ali, mas não estava mais. Meu estômago foi. Fui até a cozinha. Vazia. Sala, vazia, varanda. Ana estava sentada no degrau da varanda, abraçando os joelhos, olhando para o cerrado que ainda estava escuro. As costas dela eram pequenas, curvadas, mas não de derrota, de contemplação. Relaxei. Fui até a cozinha, acendi o fogão, coloquei o café. Quando voltei com 2 copos, ela ainda estava no mesmo lugar, mas tinha virado um pouco a cabeça. Sabia que eu estava ali. Sentei ao lado dela no degrau. Ofereci o copo. Ela pegou com as 2 mãos e ficou segurando sem beber, sentindo o calor através do barro. O céu estava começando a clarear na linha do horizonte.
aquela faixa fina de laranja que aparece primeiro, como uma costura de luz entre a terra e o escuro. Você dormiu? Perguntei. Um pouco, ela disse. Ficamos em silêncio. Não era silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que estão vendo a mesma coisa e não precisam comentar. O sol foi chegando devagar. O cerrado foi ganhando cor. Primeiro cinza, depois ocre, depois aquele verde amarelo que é a cor verdadeira do lugar quando a luz bate certo. Os pássaros começaram, um por um, cada espécie na sua hora, como se tivessem combinado a ordem. Você sabe por que estava no açude? Perguntei. Não era a acusação. Era a pergunta que eu tinha guardado desde o dia anterior. Ela demorou tanto que o sol tinha subido 2 dedos no horizonte quando ela respondeu. Eu sei que precisava estar lá, ela disse. Não sei como cheguei. Só sei que, quando abri os olhos, eu sabia que o lugar era aquele e que a pessoa que vinha era você. Isso não é resposta. Eu sei. Uma pausa. É tudo que eu tenho. Bebi o café. Amargo, como sempre. Esse frio, eu disse. No seu corpo. Ainda está? Ela levantou a mão e olhou para ela como se fosse a primeira vez. Depois me estendeu. Encostei 2 dedos no pulso dela. Ainda frio. Menos do que antes, mas frio. Naquele amanhecer que já prometia um dia de calor, o pulso dela era de temperatura de quarto fechado no inverno. Tirei a mão. Ela continuou olhando para o horizonte. Antônio, ela disse. E me parou por dentro, porque era a primeira vez que ela usava meu nome. Eu nunca tinha falado meu nome para ela, nunca tinha me apresentado, tinha simplesmente a levado e tratado sem pensar nisso. Mas ela sabia. Antônio, ela repetiu, você precisa ir até o túmulo dela. O café esfriou na minha mão. Você não foi desde o enterro, ela continuou, não como acusação, como fato. 3 anos. Você cuida da fazenda, cuida do gado, cuida do cavalo. Não foi uma vez. Era verdade. Eu sabia que era verdade e nunca tinha dito em voz alta para mim mesmo. O cemitério ficava na cidade, a 20 minutos de carro pela estrada. Eu passava perto toda vez que ia buscar mantimento. Nunca parei. Diz que é porque a Marta não estava mais lá. Que lugar é só lugar. Que o que importa é o que fica na memória. Mas a verdade que aquela manhã estava me obrigando a ver, era que eu não tinha ido porque ir era admitir que era para sempre, que a pedra com o nome dela não era temporária, que eu não ia voltar de nenhuma busca e encontrar ela do mesmo jeito que tinha deixado, que eu tinha chegado tarde e não tinha como chegar de volta. Como você sabe disso? Perguntei. Minha voz estava estranha, grossa. Você não tem flor no quintal. Ela disse. Toda mulher que gosta de casa, gosta de flor. E você não plantou nenhuma, porque plantar flor seria cuidar de coisa viva. E cuidar de coisa viva seria seguir em frente. E você não quis. Fiquei olhando para o quintal. Era verdade. Marta tinha um canteiro de girassóis do lado esquerdo da varanda. Quando ela foi, o canteiro secou. Eu deixei. Não replantei, não reguei o que tentou voltar. Deixei morrer. Você vai ir hoje, Ana disse. Não foi pergunta. Olhei para ela. Aqueles olhos de volta, fundos, certos, sem julgamento, mas sem recuo. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. E então disse uma coisa que ficou pregada em algum lugar entre o peito e a garganta, num lugar que a gente não tem nome. Porque ela pediu. O degrau da varanda era de madeira. Senti cada fibra dele embaixo de mim naquele momento. Senti o peso do meu próprio corpo como se tivesse esquecido que existia. As cigarras tinham começado. Aquele som constante, constante do cerrado que nunca para. Não perguntei mais nada, porque no fundo, no lugar que precede qualquer explicação, qualquer lógica, qualquer defesa que a razão monta, eu acreditei. Entrei em casa sem falar nada.
Peguei o chapéu na porta, as chaves do caminhão na gaveta da cozinha. A gaveta que eu só abria quando precisava ir à cidade buscar mantimento, ração, remédio para o gado. A chave estava no fundo, embaixo de um papel velho com anotação de compra que Marta tinha feito num dia que eu não me lembro. A letra dela. Redonda, inclinada para a direita, do jeito que aprendeu na escola rural, onde estudou até a 8ª série. Fiquei olhando para o papel por mais tempo do que devia. Dobrei e coloquei no bolso. Voltei para a varanda. Ana estava de pé agora, encostada no mourão, me esperando com uma expressão que não tinha pressa, mas também não tinha recuo. Ela sabia que eu ia. Você fica aqui, eu disse. Ela assentiu. Tem pão na cozinha, queijo na geladeira. Pausa. Não sai. Outro aceno. Quieto. Desci os degraus da varanda, atravessei o terreiro, entrei no caminhão. O motor resmungou na primeira tentativa. Faz tempo que eu não usava. A bateria estava preguiçosa. Na segunda, pegou. A fumaça escura saiu pelo escapamento e foi se dissolvendo no ar parado da manhã. Saí pela estrada de terra sem olhar para o retrovisor. A estrada para a cidade corta o cerrado por dentro. 20 minutos de asfalto ruim depois que a terra acaba. Dos lados, o cerrado se abre e fecha, dependendo do trecho. Ora campo aberto com o horizonte largo, ora mata fechada, onde as árvores tortas se inclinam sobre a pista como se fossem se abraçar no meio. Nessa época do ano, tudo estava mais seco que o normal. Até as árvores que deveriam ser verdes tinham uma poeira fina cobrindo as folhas que tirava a cor delas. Dirigi devagar. Não porque tinha pressa nenhuma. Tinha o oposto de pressa. Meu pé no acelerador media cada quilômetro, como se pudesse adiar o destino, sendo cuidadoso com a velocidade. Sei que não podia. Mas o corpo faz essas contas erradas quando a cabeça não quer chegar. 3 anos. Eu tinha passado por essa estrada dezenas de vezes, indo buscar coisa na cidade. E toda vez que o cemitério aparecia do lado direito, o muro branco baixo, as copas das árvores internas aparecendo por cima, o portão de ferro que ficava aberto durante o dia, eu olhava para frente e acelerava um pouco. Não muito. Só o suficiente para deixar passar. Hoje não ia deixar passar. O muro branco apareceu na curva, o portão aberto. Reduzi a marcha, virei, entrei pela estradinha de cascalho que levava até o estacionamento de terra batida. Tinha 2 carros. Uma mulher saindo com flores murchas na mão, trocando por outras que tinha trazido num balde plástico. Um homem mais velho sentado num banco de cimento na entrada, olhando para o nada com aquele olhar que só cemitério provoca. Desliguei o motor. Fiquei dentro do caminhão por um tempo. O calor entrou rápido assim que o ar-condicionado parou. O sol batia no para-brisa e transformava o interior numa estufa. Suei. Não me movi. Tinha uma conversa que eu estava adiando faz 3 anos. E conversa adiada não some, fica maior, fica mais pesada, fica esperando no lugar mais inconveniente do peito, que é o lugar de onde não tem como tirar a força. Abri a porta. O cemitério era pequeno, do interior. Não tinha a grandiosidade fria dos cemitérios de cidade grande. Tinha árvores velhas que a própria terra tinha decidido criar ao longo dos anos. Tinha canteiros irregulares, alguns bem cuidados com flores de plástico coloridas, alguns abandonados com o mato crescendo por cima da pedra. Tinha aquele silêncio específico que não é a ausência de som, porque tinha pássaro, tinha vento nas folhas, tinha o barulho distante da cidade, mas que é presença de uma outra qualidade de quietude. Eu conhecia o caminho sem precisar procurar. Sabia onde era. Meu corpo sabia, mesmo que eu tivesse passado 3 anos fingindo que não sabia. Virei à esquerda depois da terceira árvore grande. Passei por 2 canteiros que eu não conhecia, gente que veio depois. Mais uma curva. E então estava lá. A pedra era simples, granito escuro, letra branca. Tinha sido eu que escolhi. Marta nunca tinha falado sobre isso.
E eu não sabia direito o que fazer, então fiz simples: nome, data de nascimento, data de morte. Embaixo, uma frase que o padre tinha sugerido e que eu tinha aceitado, porque na hora eu não conseguia pensar em nada. Amada e sempre lembrada. Parei a uns 3 metros. Os joelhos queriam dobrar, mas eu estava com os pés pregados. A pedra estava limpa. Alguém tinha passado recentemente, a irmã de Marta, provavelmente, que morava na cidade e que eu evitava desde o enterro, por culpa que eu não sabia nomear, mas sentia toda vez que pensava nela. Tinha um vasinho de plástico com 2 flores artificiais amarelas que o sol já tinha desbotado. Flores artificiais. Marta odiava flor artificial. Dizia que flor que não morre não vale nada, porque o valor da flor é justamente esse. Ela vive intensamente por pouco tempo e vai. Como tudo que é bonito de verdade. Dessas coisas dela que eu só fui entender depois. Dei mais um passo. Depois outro. Até estar do lado da pedra, olhando para baixo para ela. Não sei quanto tempo fiquei assim. O sol girou um pouco. Uma formiga atravessou a pedra de um lado ao outro com aquela seriedade toda de formiga que tem destino certo. Um vento fino passou e moveu as flores artificiais amarelas de um lado para o outro. Abri a boca. Fechei. Tentei de novo. Marta! A palavra saiu rouca. Saiu do lugar onde ficam as palavras que a gente guarda por tempo demais. Ressecada. Difícil. Como porta que não foi aberta em anos e cujas dobradiças enferrujaram. Eu sei que devia ter vindo antes. Silêncio. Claro que silêncio. Mas um silêncio que eu ouvi diferente dessa vez. Não o silêncio de lugar vazio. O silêncio de alguém que está ouvindo. Eu não vim porque... Parei, respirei. O ar do cemitério tinha um cheiro de terra e de folha velha. Porque se eu viesse era real. E enquanto eu não vinha, tinha uma parte que eu conseguia... Não sei. Segurar. Tive que parar de novo. Tinha um aperto na garganta que eu reconhecia. Tinha aprendido a engolir ele faz tempo. Tinha ficado tão bom em engolir que às vezes esquecia que estava lá. Mas ali ele não estava descendo. Eu falhei com você, eu disse. Eu sei que você dizia que não. Eu sei que você ia falar que não era culpa minha, que eu não podia saber, que 20 minutos não fariam diferença. Você ia falar tudo isso do jeito calmo que você falava tudo, com aquele sorriso. Minha voz quebrou um pouco no meio. Mas eu sei o que eu prometi. Disse que voltava. Disse que podia esperar. E você esperou e eu não cheguei. O vento passou de novo. As flores amarelas balançaram. Eu carrego isso todo dia. Todo dia acordo e é a primeira coisa. Todo dia deito e é a última. Pausei. E eu acho que eu deixei virar punição. Deixei virar a única coisa que ainda me ligava a você. Como se largar a culpa fosse largar você junto. Dobrei os joelhos. Sentei na beira do canteiro, na terra, sem me importar com a calça. Fiquei olhando para o nome dela na pedra. Marta. 4 letras que continham 15 anos, 2 colheitas fracas e 3 boas. Uma cachorra chamada Boneca que morreu velhinha. Noites de chuva com o telhado pingando e a gente sem se importar porque estava junto. O cheiro de bolo de milho que ela fazia no aniversário de todo mundo. O jeito que ela dormia com a mão embaixo do rosto, o sorriso de lado. 4 letras que não cabiam 4 letras. Apareceu uma garota, eu disse, mais baixo. No açude. Não sei o que ela é. Não sei de onde veio. Mas ela sabe de coisas que ninguém devia saber. Pausa. Ela disse que você pediu. Fiquei esperando. Não sei o que esperava. Não sou homem de visão. Não sou homem de sinal. Sou homem de terra e trabalho. De coisa concreta, de lógica que a mão pode tocar. Mas alguma coisa naquele mês, naquele encontro, naquela garota de olhos certos e corpo frio, alguma coisa tinha movido um tijolo numa parede que eu achava sólida. O vento parou. E naquele silêncio absoluto, durou 2 segundos, talvez, eu senti. Não consigo descrever direito. Não foi voz, não foi visão, não foi nada que eu possa mostrar para outro homem e pedir que confirme.
Foi uma sensação no peito. Não o aperto de sempre, mas o oposto. Um afrouxamento. Como quando o nó de corda cede de repente e a tensão vai toda de uma vez. 2 segundos. Depois o vento voltou e o pássaro lá na árvore cantou. E a formiga continuou seu caminho e o mundo seguiu sendo mundo. Mas alguma coisa tinha mudado. Levantei devagar, tirei o papel do bolso, a lista de compras com a letra de Marta. Fiquei olhando para ele. Dobrado, amarelado nas bordas, a tinta um pouco apagada. Coloquei embaixo do vasinho de flores artificiais amarelas. Não sei porquê, não planejei. Foi o gesto que veio. Dei um passo atrás. Olhei para a pedra uma última vez. Eu vou tentar ficar de verdade, eu disse. Como você pediu. Virei e fui embora. No caminho de volta parei na única floricultura da cidade. Uma senhora pequena de avental me atendeu com o jeito prático de quem trabalha com flor e com luto e aprendeu a não separar muito bem as duas coisas. Girassol, eu disse. Tem? Tinha. Comprei um maço. Voltei ao cemitério, coloquei no vasinho no lugar das flores artificiais amarelas. Joguei as artificiais fora. Fiquei 1 segundo olhando para os girassóis no vento. Marta teria dito alguma coisa. Provavelmente algo simples, certeiro, que eu ia fingir que não tinha me acertado. Entrei no caminhão. Na volta, o cerrado tinha a mesma poeira, o mesmo calor, a mesma imensidão. Mas eu olhava diferente para ele, como quando a gente limpa o vidro da janela que estava sujo faz tempo e estranha a própria paisagem de tanto que ficou nítida. 20 minutos depois, a fazenda apareceu no fim da estrada. E na varanda, sentada no degrau, estava Ana, me esperando. Como sabia que eu ia voltar, não sei. Mas sabia. E quando desci do caminhão e ela me olhou, aqueles olhos fundos e certos, eu percebi que alguma coisa no meu rosto tinha mudado. Porque ela assentiu. Devagar, uma vez. Como quem vê confirmado o que precisava ver. Não disse nada. Eu também não. Mas alguma coisa entre nós estava diferente, como se um propósito tivesse sido cumprido e agora a história pudesse seguir para outra parte, a parte que eu ainda não sabia que estava esperando. Naquela tarde eu plantei girassol, não planejei. Entrei em casa, coloquei o chapéu no gancho, fui até o galpão buscar uma enxada e quando percebi, estava do lado esquerdo da varanda, abrindo o canteiro que tinha deixado morrer. A terra estava dura, ressecada, compactada de tanto tempo sem ser mexida. A enxada entrava com dificuldade, soltando torrões secos que esfarelavam como biscoito velho. Ana ficou na varanda me observando. Não ofereceu ajuda. Não falou nada. Ficou sentada no degrau com o copo d'água na mão, quieta do jeito que ela era quieta, que não era ausência, era atenção. Trabalhei até o canteiro estar solto e fofo. Fui buscar água no tanque, molhei bem. A terra escureceu e soltou aquele cheiro. Petricor, aquela palavra de revista que eu tinha lembrado na noite anterior. O cheiro de terra que respira não tinha semente, mas o ato já era o que precisava ser. Lavei as mãos no tanque, sacudi a poeira da calça, subi os degraus da varanda e sentei ao lado de Ana sem planejamento nenhum. Lado a lado, olhando para o canteiro escuro e úmido no meio do terreiro seco. Ela gostava de girassol, Ana disse. Não foi pergunta. Gostava, eu confirmei. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol estava descendo para o lado do morro. Aquela hora dourada de novo, a que eu tinha começado a esperar no decorrer do dia, como se fosse a única hora em que o cerrado mostrava o que realmente era. Ana, eu disse, você vai me contar o que está acontecendo? Ela virou o copo nas mãos. Olhou para o fundo d'água como se a resposta estivesse lá dentro. Já contei o que sei, ela disse. Não sabe de onde veio, não sabe como chegou, mas sabe coisas que não devia saber. Sim, isso não fecha, eu disse, sem raiva. Era constatação. Eu sei, ela disse. Para mim também não fecha. Uma pausa longa. Mas tem coisa que não precisa fechar para ser real.
Pensei nisso. Homem de fazenda trabalha com coisa concreta a vida toda. Semente que brota ou não brota. Chuva que vem ou não vem. Animal que vive ou morre. O mundo da fazenda é o mundo do resultado. O invisível só importa quando vira visível. Não tinha vocabulário bom para lidar com coisa que não fecha, e mesmo assim é real. Mas ali estava ela, real demais, com o corpo frio e os olhos certos e as palavras que sabiam o que não deviam saber. Real demais para ignorar. Você já teve isso antes? Perguntei. De saber de coisa que não devia saber? Ela ficou em silêncio por um tempo diferente. Não o silêncio de quem não quer falar, mas de quem está procurando dentro de si e não acha tudo o que procura. Eu lembro de acordar no chão, ela disse devagar. Lembro do sol, da terra rachada. Lembro que não estava com medo, e isso era estranho, porque devia estar. Pausa. E lembro que sabia. Sabia que alguém vinha. Sabia o nome. Sabia que podia esperar. O meu nome. O seu nome. O João de Barro cantou lá no fundo do quintal. Uma vez, duas, parou. E antes disso? Perguntei. Ela franziu levemente a testa. Não de irritação, de esforço. Como quem tenta enxergar além de onde a vista alcança. Tem um branco, ela disse. Antes do açude tem um branco. Como quando acorda de um sono muito fundo e sabe que sonhou, mas não lembra o quê. Fiquei olhando para o canteiro úmido. Um branco. Pensei em Marta nos últimos dias, nos momentos em que ela ficava com o olhar distante, nem aqui, nem lá, naquele lugar entre que quem está partindo às vezes habita. Eu não gostava quando ela ficava assim. Chamava ela de volta. Ela voltava com um esforço, me olhava, e às vezes tinha nos olhos dela uma expressão de quem foi interrompida no meio de alguma coisa importante. Quem sabe o que tem do outro lado do branco? Quem sabe do que lado do branco Ana tinha vindo? Não falei isso em voz alta. Não tinha coragem ainda. Fiz janta cedo, feijão que estava no fogo desde a manhã. O cheiro tinha tomado a casa o dia todo. Aquele cheiro denso e bom de feijão com alho, que é o cheiro mais de casa que eu conheço. Arroz, uma linguiça frita. Coloquei os 2 pratos na mesa sem estranhamento dessa vez. Estava me acostumando. Isso também me pegou de surpresa. Como a presença dela tinha entrado na casa com uma naturalidade que eu não tinha autorizado conscientemente, mas que a casa tinha aceitado. Como se o espaço também tivesse sentido falta. Comemos. Dessa vez ela comeu mais. Não muito, mas mais. O feijão, ela tomou quase tudo. Alguma coisa estava voltando no corpo dela, alguma coisa que o descanso e a comida estavam devolvendo aos poucos. No meio da janta, ela levantou os olhos e perguntou: Você tem alguém? Família, vizinho, alguém que passa por aqui? Cunhado na cidade, eu disse. Irmão de Marta. A gente se vê pouco. Pausa. Não tenho filho. Ela assentiu, mas tinha alguma coisa na expressão. Não pena, não desconforto. Uma atenção. Você quer? Ela perguntou. E antes que eu respondesse, não precisa responder. Eu perguntei sem querer. Nós tentamos, eu disse. Não sei por que falei. Nunca falei isso para ninguém de forma direta. Era uma das coisas que ficavam no território do não dito, que todo mundo na cidade vagamente sabia, mas ninguém tocava. Durante anos, não veio. Marta sofreu mais do que deixava aparecer. Eu sofri diferente. Daquele jeito que homem sofre, que é engolindo e indo trabalhar. Ana ficou me ouvindo sem interromper. Quando veio a doença dela, continuei, sem saber direito por que estava continuando. Eu acho que uma parte de mim pensou que era porque a gente não tinha filho. Que era punição por não ter conseguido completar a família. Pausa. Isso não faz sentido nenhum, eu sei. Faz o sentido da dor, ela disse. A dor sempre acha uma lógica, não precisa ser lógica verdadeira. Terminei o feijão em silêncio. Depois, sem olhar para ela, você disse que ela pediu. Minha voz estava diferente, mais baixa. Pediu o que exatamente? Ana encostou a colher na borda do prato.
Respirou fundo. Pediu que alguém viesse. Ela disse devagar, pesando cada palavra. Pediu que alguém chegasse antes que você fechasse demais. Antes que a distância virasse permanente. Pausa. Porque tem distância que a gente cria, pensando que é proteção e que vira muro sem que a gente perceba. O pingo da torneira. Pediu que alguém te lembrasse que você prometeu voltar. Ela continuou. E que voltar não era só chegar antes que ela fosse. Era chegar agora. Depois, continuar chegando. Levantei o rosto. Ela estava me olhando com aqueles olhos que não tinham julgamento. Você entende? Ela perguntou. Entendi. Voltar não era o que eu tinha feito errado naquele dia do hospital. Voltar era o que eu estava errado de não fazer todos os dias desde então. Tinha parado de voltar para a vida. Tinha ficado plantado naqueles 20 minutos como quem finca a estaca e decide que ali é o lugar e não tem outro. Marta não queria que eu ficasse naqueles 20 minutos. Ela queria que eu voltasse. Todo dia. Depois da janta, eu lavei a louça e ela ficou à mesa. Quando me virei, ela tinha o olhar distante, aquele olhar de quando ia longe de novo. Mas dessa vez, não me assustou. Fiquei observando por um segundo antes de falar. Ana. Ela voltou. Piscou. Me olhou. Você está bem? Estou, ela disse. Mas havia alguma coisa diferente na voz. Uma leveza que não estava lá de manhã. Como se algum peso também tivesse mudado de posição nela. Fica mais um dia, eu disse. Não foi ordem, não foi pedido. Foi constatação de que era o certo a fazer. Ela assentiu. Amanhã cedo eu vejo como você está. Se precisar de médico, eu levo. Não preciso de médico, ela disse. Com certeza, não com teimosia. Você não pode saber isso. Posso. Um sorriso pequeno apareceu. O primeiro desde que ela tinha chegado. Pequeno, de canto de boca. O corpo está voltando. Eu consigo sentir. Fiquei olhando para ela. Aquele sorriso transformava o rosto de um jeito que eu não esperava. Tirava o peso dos olhos, soltava alguma tensão que eu não tinha percebido que estava guardada nos músculos do rosto. Por um segundo, eu vi não a garota inexplicável do açude, mas uma moça jovem que, apesar de tudo, tinha vida dentro. Você tem alguém, eu disse. Não foi pergunta, foi a intuição chegando em forma de frase. Em algum lugar, tem alguém que está esperando por você. O sorriso não sumiu, mas ficou diferente. Mais suave, mais fundo. Tenho, ela disse. E pela primeira vez, havia no rosto dela uma expressão que eu reconhecia completamente. Uma saudade clara, direta, do tipo que não tem vergonha de aparecer. Então vai ter que ir, eu disse. Vai ter que ir, ela concordou. Ficamos em silêncio. Mas era um silêncio diferente de todos os outros que tínhamos dividido. Não era silêncio de coisa não dita. Era silêncio de coisa dita, recebida e posta no lugar certo. Fui para o quarto mais cedo. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. A lua entrava pela veneziana do mesmo jeito. O pingo da torneira continuava, mas eu já sabia que ia consertar a torneira. Não hoje, mas ia. Fechei os olhos. E antes de dormir, no lugar entre o sono e o acordado onde as coisas verdadeiras aparecem sem pedir licença, uma coisa ficou clara. Eu tinha passado 3 anos esperando que alguém me desse permissão. Permissão para seguir, permissão para respirar fundo sem culpa, permissão para acordar um dia sem que a primeira coisa fosse aqueles 20 minutos. E Marta tinha mandado permissão. Do único jeito que ela podia. Acordei com o galo, não o despertador. Nunca usei despertador na vida. O galo canta às 5h15 com uma precisão que envergonha relógio. Marta ria disso. Dizia que o galo era o único funcionário da fazenda que nunca faltou um dia.
Me levantei sem o peso de costume, não que o peso tivesse sumido, mas estava diferente, não na quantidade, na textura, como quando a gente carrega saco de areia por tempo demais e os músculos finalmente aprendem o movimento e para de doer do mesmo jeito. O peso continua, o esforço muda. Fui à cozinha. Ana já estava lá, sentada à mesa, com as mãos na madeira, olhando pela janela para o escuro que o amanhecer ainda não tinha tocado. Tinha uma xícara vazia na frente dela. Ela tinha tentado fazer café e o fogão não tinha cooperado, provavelmente. Eu tinha o jeito certo de girar o botão que ninguém mais sabia. Acendi o fogo sem falar. Coloquei a água, o pó e esperei. O cheiro de café tomou a cozinha devagar, do jeito que sempre tomou, mas dessa manhã parecia mais deliberado. Como se a cozinha também soubesse que era a última. Porque era. Eu sabia antes de ela falar. Sabia da mesma forma que se sabe quando o tempo vai virar. Não tem placa, não tem aviso, mas o corpo entende antes da cabeça. Coloquei o café na xícara dela. Sentei do lado oposto. Ela levantou os olhos. Hoje, ela disse. Eu sei. Ela olhou para o café. Deu um gole pequeno. E dessa vez não segurou a xícara com as duas mãos, como nos dias anteriores. Segurou com uma só, naturalmente, como qualquer pessoa. O gesto pequeno me disse mais do que qualquer palavra. O corpo tinha voltado. O que quer que tivesse se perdido ou se esvaziado estava mais cheio agora. O frio também estava diferente. Eu tinha percebido ontem à noite, quando passei por ela no corredor, e minha mão roçou levemente no braço dela sem querer. Ainda frio, mas menos impossível. Menos errado. Como se a temperatura estivesse negociando com o mundo real e encontrando um meio termo. Como você vai? Perguntei. A pé, ela disse. Simples. Para onde? Ela ficou em silêncio por um momento. Tem uma estrada, ela disse. Eu vou saber quando chegar lá. Não questionei. Havia 3 dias eu teria questionado tudo isso. Teria insistido em nome, endereço, telefone de parente, teria acionado alguém, teria tratado aquilo como problema a resolver, mas 3 dias com Ana tinham feito alguma coisa na minha forma de olhar para o que não cabe em explicação. Algumas coisas são reais, sem precisar de endereço. Você come alguma coisa antes? Eu disse. Não foi pergunta. Ela assentiu. Levantei, fiz ovo mexido, pão na chapa, o queijo de sempre. Coloquei os 2 pratos na mesa pela 3ª vez. E dessa vez havia uma qualidade diferente no gesto. Não estranhamento, não novidade. Uma melancolia suave, do tipo que a gente sente no último dia de uma coisa boa, quando ainda está acontecendo, mas já sabe que vai acabar. Comemos. Ela comeu mais do que em qualquer outro dia. Comeu com vontade. Não a vontade de quem estava com fome de privação, mas a vontade saudável de quem tem corpo funcionando e manhã pela frente. Aquilo me alegrou de um jeito que eu não esperava. Uma alegria pequena, quieta, do tipo que não faz barulho, mas que é real. Você vai ficar bem, ela disse no meio da refeição. Não foi pergunta. Vou tentar. Não, ela disse com aquela firmeza tranquila dela. Você vai ficar bem. A diferença importa. Olhei para ela. Tentar deixa uma saída aberta. Ela explicou. Ficar bem é decisão. Você tomou ontem no cemitério. Eu vi quando você voltou. Pausa. A decisão já foi tomada. Agora é só não desfazer. Terminei o ovo em silêncio. Não concordei em voz alta, mas também não discordei. Depois do café, fui ver o gado. Ritual de sempre. Mas dessa vez, Ana veio junto. Caminhou ao meu lado pelo terreiro, pelo portão do pasto, pela vereda que corta o campo, até o bebedouro. Andou devagar, mas firme. As pernas que 2 dias atrás mal sustentavam, agora carregavam ela com segurança. O corpo se refazendo em tempo que parecia rápido demais, mas que eu tinha parado de questionar. O gado estava longe, num capão de árvores. Princípio estava no pasto separado, e quando nos viu vir, levantou a cabeça e ficou nos observando com aquele olho escuro e atento.
Ana parou na cerca e ficou olhando para ele. Princípio ficou olhando para ela. Foi por um tempo. Os dois se olhando com aquela comunicação que animais e certas pessoas têm e que eu nunca soube nomear direito. Depois, Princípio andou devagar até a cerca, encostou o focinho no arame e ficou parado. Ana levantou a mão e encostou no focinho dele. Ele não se moveu. Ficou quieto como pedra. Ele te reconhece, eu disse. Eu sei, ela disse baixo. Desde o primeiro dia, no açude ele não recuou de você, não bufou. Ele é bom, ela disse. A mão continuava no focinho dele, leve. Ele ficou com você. Ele ficou com você. Não ele é bonito, não ele é manso. Ela tinha dito a coisa exata. O que Princípio tinha feito de mais importante nesses 3 anos era esse. Ficado. Todos os dias esperando, sem cobrar explicação, sem precisar que eu estivesse bem para ele estar presente. Fiquei olhando para os dois. Aquela imagem ficou. A garota de origem impossível, com a mão no focinho do cavalo branco. O sol ainda fraco do começo da manhã batendo de lado, o campo aberto atrás deles, o cerrado ao fundo, com aquela cor que só existe ali. Uma imagem que eu sabia que ia carregar. Tirei a mão de Princípio, dei um tapinha no pescoço dele e voltamos para o terreiro. Quando chegamos, ela foi direto para o quarto. Eu fui atrás, sem planejar, e fiquei na porta enquanto ela olhava para o espaço. A cama arrumada. Ela tinha arrumado antes de ir para a cozinha. As caixas empilhadas no canto, as ferramentas que eu nunca movi. A janela pequena com a luz entrando diagonal. Ela não tinha nada para pegar. Tinha chegado sem nada e ia embora sem nada. Virou para mim. Antônio, ela disse, eu preciso te falar uma coisa antes de ir. Encostei no batente da porta. Aqueles 20 minutos, ela disse. Você precisa ouvir e guardar. Você não errou. Abri a boca. Não, ela me cortou, gentil, mas firme. Ouça, você não errou. Você saiu porque precisava sair. Você foi buscar ajuda porque era o que devia ser feito. Aconteceu o que estava para acontecer. Não por sua causa, não por sua ausência. Aconteceu porque era a hora. Eu disse que voltava. E você voltou. Tarde. No tempo que era. Uma pausa. Antônio, a gente não controla o tempo das coisas. A gente só controla o que faz com o tempo que recebe. Você recebeu 15 anos com ela. Você fez bem com esses 15 anos. O último dia não apaga os 15 anos. O batente da porta era de madeira antiga, pintada de branco desbotado. Fiquei olhando para ele. Ela sabia que você amava ela. Ana disse. Ela não foi com dúvida nenhuma sobre isso. Aquilo foi direto. Não chorei. Não sou homem de choro fácil. Nunca fui. Mas teve um momento, um segundo, em que a vista a embaraçou e eu precisei piscar 2 vezes. E aquele aperto na garganta que eu tinha engolido tantas vezes estava lá de novo, mas dessa vez eu não engoli. Deixei estar. Deixei apertar sem tentar resolver. Às vezes a coisa certa é deixar apertar. Ela também, eu disse por fim, com voz que não estava perfeita, mas estava honesta. Ela me amava sem tornar difícil. Era o tipo de amor que não exige, que fica quieto e está lá. Eu sei, Ana disse. Você não podia saber isso. Ela me olhou e não respondeu. Porque era verdade. Ela não podia saber por nenhuma via que eu conseguisse explicar, mas sabia. E às alturas daquele terceiro dia, eu tinha parado de tentar fazer essa conta fechar. Saímos juntos pela porteira. Eu ia a pé com ela até a estrada de terra que corta o cerrado, que dava no asfalto, que levava para a cidade e para as outras estradas que levavam para outros lugares. Ela tinha dito que ia saber o caminho quando chegasse lá, e eu tinha decidido acreditar nisso. Caminhamos lado a lado. O sol estava mais alto agora, o calor chegando com a seriedade de sempre. A poeira subia fina nos nossos passos. As cigarras tinham começado. Aquele som que é a assinatura do cerrado, constante, presente, que depois de uma vida você ouve como respiração do lugar.
No meio do caminho, ela parou. Abaixou, pegou alguma coisa no chão. Uma pedra pequena, de rio, lisa, achatada, de um tom quase branco. Ficou olhando para ela, passou o polegar na superfície e então me estendeu. Guarda isso. Peguei. A pedra estava quente do sol e pela primeira vez desde que eu a conhecia, a temperatura da mão dela ao me passar a pedra era normal. Quente. A temperatura de pessoa viva num dia quente. Olhei para ela. Ela tinha percebido também. Um sorriso apareceu. O mesmo sorriso pequeno de canto de boca da noite anterior, mas mais completo dessa vez. Guarda, ela repetiu. Para quando o peso voltar. Que vai voltar. Não igual, mas vai voltar. Aí você pega a pedra e lembra que passou antes. Fechei a mão na pedra. Tá bom, continuamos andando. A estrada de terra acabou e o asfalto começou. Rachado, desbotado, mas asfalto. Paramos na junção dos dois. Ana ficou olhando para o asfalto por um momento. Depois me olhou. Você vai plantar as sementes de girassol, ela disse. Vou buscar na cidade essa semana. E vai consertar a torneira. Dei uma risada pequena. A primeira em não sei quantos dias. Saiu curta, sem prática, mas saiu. Vou consertar a torneira. Ela assentiu. E então fez uma coisa que eu não esperava. Deu um passo à frente e me abraçou. Não foi abraço de despedida dramática. Foi um abraço curto, firme, do tipo que diz uma coisa só. Estava bem vir aqui. Eu fiquei rígido por um segundo. 3 anos sem abraço fazem isso com o corpo. Ele esquece a resposta. E então coloquei o braço nas costas dela por um momento. Ela estava quente. Completamente quente. Como qualquer pessoa. Quando ela se afastou, os olhos dela eram os mesmos. Fundos, certos, mas havia uma leveza neles que não estava no açude. Como se ela também tivesse recebido de volta alguma coisa que tinha perdido. Cuida de você, Antônio. Cuida de você, Ana. Ela virou e começou a andar pelo asfalto. Fiquei parado na junção da terra com o asfalto, olhando ela ir. Ela andava com passo firme, sem olhar para trás. A estrada seguia reto por um longo trecho antes de dobrar. Eu ia conseguir ver ela por um bom tempo. Fiquei olhando. E então aconteceu uma coisa. No meio do trecho reto, onde o asfalto brilhava de calor e o ar tremia naquelas ondas de temperatura que o cerrado faz no verão, ela entrou numa daquelas ondas de calor e não saiu do outro lado. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. A estrada estava vazia, reta, longa, visível por uns 300 metros antes da curva. Vazia. Não tinha como ter dobrado a curva tão rápido. Não tinha entrada de fazenda, não tinha mata fechada, não tinha lugar para se esconder ou entrar. A estrada era estrada. Ela tinha simplesmente ido, do jeito que tinha chegado. Abri a mão e olhei para a pedra lisa e branca, quente do sol, quente da mão dela. Fechei de volta. E fiquei olhando para o horizonte por um tempo longo, com o cerrado do lado, e o sol em cima e as cigarras em volta, deixando aquela cena assentar no lugar onde as coisas que não têm explicação ficam. Não o lugar da dúvida, não o lugar do medo, o lugar da fé. Voltei pela estrada de terra com a pedra no bolso. O cerrado estava igual de sempre. Poeira, calor, cigarras, o horizonte largo que não pede desculpa pelo tamanho. Mas eu estava diferente dentro dele. Não completamente diferente. Não curado de tudo. Não leve como quem largou o peso todo de uma vez. Diferente do jeito real, que é quando alguma coisa muda de posição sem sair completamente, e o espaço que ela libera já é suficiente para respirar melhor. Entrei na fazenda pelo terreiro. Princípio estava na cerca do pasto, me olhando chegar. Parei do lado de fora, encostei o braço no mourão, fiquei olhando para ele. Ela foi, eu disse. Ele ficou quieto. Orelha levantada, olho escuro me lendo. Tô bem. Ele baixou a cabeça e voltou a pastar. Como se dissesse, então tá bom, então a gente continua.
Entrei em casa. A cozinha estava do mesmo jeito que tínhamos deixado. 2 pratos na pia esperando para ser lavados. A xícara dela ainda na mesa. Peguei, lavei, guardei, e quando guardei no armário, percebi que estava colocando no lugar certo sem precisar pensar. Como se a xícara já tivesse endereço. Consertei a torneira. Não precisou de muito. Um vedante velho que eu tinha no galpão, 10 minutos de trabalho, uma chave que eu sabia onde estava. Fiz de uma vez, sem enrolar, sem deixar para depois. Quando fechei o registro e abri de novo, a torneira ficou em silêncio. Fiquei ouvindo o silêncio da torneira por um tempo. Era diferente do silêncio que eu tinha vivido esses 3 anos. O outro silêncio era vazio, ausência de coisa que devia estar. Esse era silêncio de coisa consertada. Não faz barulho, mas é presença. É resultado. Fui ao galpão buscar o que precisava. Trabalhei a tarde toda. Abri o canteiro do lado esquerdo da varanda mais fundo, joguei terra nova que eu tinha guardada num saco no galpão, misturei com a terra do lugar. Reguei bem. Não tinha semente ainda. Ia buscar na cidade no dia seguinte, mas o canteiro estava pronto e esperando. Pronto e esperando é diferente de vazio. Enquanto trabalhava, fui pensando em coisa que Ana tinha dito, que o peso ia voltar. E não ia ser igual, mas ia voltar. Eu sabia que era verdade. Conheço o luto melhor do que gostaria. Sabe que não é linear, não é progressivo, não tem uma direção certa. Tem dia bom e dia que volta pesado sem avisar, como chuva de novembro que a gente pensa que passou e volta mais forte. Mas ela também tinha dito outra coisa. Aí você pega a pedra e lembra que passou antes. Tirei a pedra do bolso enquanto estava ajoelhado na terra do canteiro. Segurei ela na mão enlameada, olhei. Lisa, branca, do tamanho certo para fechar no punho. Uma pedra de rio que não havia rio por perto. Mais uma coisa sem explicação que eu tinha parado de tentar explicar. Levantei e coloquei ela em cima do mourão da varanda. Ali ficou, pequena, quieta, branca contra a madeira escura. Um marco, do tipo que não precisa de legenda para quem sabe o que significa. À noite sentei na varanda. O céu do cerrado à noite é coisa que nunca vi igual em lugar nenhum. E nunca fui a muitos lugares, mas o suficiente para saber que aquele céu é único. As estrelas são muitas e são próximas, como se a altitude e a falta de luz artificial conspirassem para trazer o universo mais perto. Meu pai me ensinava a reconhecer os grupos de estrelas quando eu era menino, e eu ensinei Marta quando a gente namorava, deitados no capim do pasto, olhando para cima, ela perguntando o nome de tudo e eu inventando metade porque não lembrava. Ela sabia que eu inventava, nunca disse nada, deixava eu inventar com seriedade. Fiquei pensando nisso e sorri. Não um sorriso de esforço, um sorriso que veio, pequeno, quase nada, mas genuíno, do tipo que a gente não convoca. A memória tinha chegado como memória boa, sem a camada de dor por cima que as memórias boas tinham ganhado depois que ela foi. Talvez fosse isso, talvez fosse o começo disso. As memórias boas voltarem como boas, sem a culpa fazendo sombra. Antes de dormir, escrevi uma carta. Nunca tinha feito isso. Não sou homem de carta. Sou homem de pouca palavra falada. Imagine escrita. Mas sentei na mesa da cozinha com o caderno de anotações da fazenda, virei numa página em branco e escrevi. Não foi longo. Escrevi que eu tinha ido ao cemitério, que tinha levado girassol, que ia continuar levando, que eu entendia agora o que ela tinha querido dizer com ficar de verdade, e que eu ia tentar, não tentar, ia, que eu não ia deixar os 20 minutos serem a última coisa que a gente tinha entre nós, que a última coisa que a gente tinha eram 15 anos, e 15 anos pesavam mais do que 20 minutos, e eu tinha deixado a balança torta por tempo demais. Escrevi que tinha aparecido uma garota. Escrevi que eu sabia que ela sabia. Dobrei o papel. Fui até o quarto de hóspedes, o quarto que tinha sido de Ana por 3 dias.
Abri a janela pequena que dava para o quintal. O ar da noite entrou, fresco, cheirando a terra e a cerrado. Coloquei o papel dobrado na soleira da janela, embaixo de uma formiga de cimento que Marta tinha comprado numa feira de artesanato e que eu nunca soube onde colocar e tinha deixado naquele quarto. Não era ritual, não era superstição. Era só colocar no lugar que parecia certo. Fechei a janela. Dormi fundo naquela noite, sem os 20 minutos, sem o quarto do hospital, sem o cheiro de remédio, sem a mão fria. Dormi um sono que não lembrava de ter dormido, inteiro, pesado, do tipo que só vem quando o corpo finalmente acredita que pode baixar a guarda. Acordei com o galo, como sempre, mas dessa vez fui até a janela antes de ir à cozinha. O canteiro estava lá, terra escura, úmida ainda, esperando. A pedra branca no mourão da varanda, o cerrado abrindo na frente largo, com o sol chegando pelo lado direito e tingindo tudo de laranja. Princípio estava na cerca, me olhando. "Bom dia", eu disse pela janela. Ele bufou. Fui fazer o café. Fui à cidade no meio da manhã. Parei na floricultura da senhora Pequena de Avental. Comprei sementes de girassol. 2 pacotes, mais do que precisava para o canteiro, mas eu tinha planos para uma área maior ao lado do galpão que ficava parada há anos. Comprei também um vaso de barro com uma planta verde que ela disse que era resistente ao sol forte, que não precisava de muito, que aguentava seco e ainda ficava bonita. Igual a certas pessoas eu pensei, mas não falei. Parei no cemitério. O girassol que eu tinha deixado 2 dias antes estava começando a murchar. Flor cortada dura pouco, que é justamente o ponto, como Marta dizia. Mas ainda tinha cor. Ainda estava de pé. Fiquei menos tempo do que na primeira visita. Não porque estava com pressa, porque estava diferente. A primeira vez tinha sido chegada, pesada, lenta, cheia de coisa represada que precisava de espaço. Essa vez era visita. Visita é diferente de chegada. Visita pressupõe que você vai voltar. Trouxe a planta, eu disse. Coloquei o vaso de barro do lado do vasinho de girassol. Ela aguenta o sol, disseram. Pausa. Vou vir na semana que vem. Frase simples. Mas foi a primeira vez em 3 anos que eu planejei voltar. Na volta parei no açude. Desci do caminhão e fui até a margem. O sol estava alto, a água parada refletindo o céu. O chão ao redor estava igual, rachado, seco, a terra dura, sem rastro de nada, sem marca de que alguém tinha estado ali. Fiquei na beira da água por um tempo. Procurei a cabra e a cria. Não estavam. Claro que não estavam. Mas o açude estava cheio. Mais do que devia estar nessa época do ano. Mais do que a chuva escassa daquele ano justificava. A água estava quieta e funda, escura no centro, clara na beira onde tocava a terra vermelha. Agachei. Molhei a mão. Fria. A temperatura normal da água de açude fundo. Nada de errado. Nada de impossível. Só água. Me levantei. Olhei para o horizonte por um longo tempo. O cerrado na direção do norte, que é onde o calor vem primeiro. O azul do céu, sem nuvem. Uma garça branca, passando alto, sozinha, em linha reta, como quem sabe exatamente onde vai. Não tinha resposta para o que tinha acontecido naqueles 3 dias. Não ia ter. E eu estava bem com isso. Tinha chegado num ponto, não de entendimento, mas de aceitação de que algumas coisas não cabem em entendimento. Cabem em fé. Não a fé de quem não questiona, mas a fé de quem questiona e mesmo assim escolhe acreditar, porque a alternativa é ficar na beira do açude para sempre tentando fazer a conta fechar. E a conta não vai fechar. E a vida vai passando enquanto a gente espera. Voltei para o caminhão. Cheguei na fazenda no começo da tarde. Peguei princípio, selei, saímos. Não fui para o açude. Fui pelo pasto do fundo, pela vereda que corta o cerrado por dentro, pelo caminho que eu não fazia faz tempo porque era longo e não levava a nada prático.
Só levava para dentro do cerrado, que era o suficiente para Marta, mas que eu tinha abandonado depois que ela foi. Andei por 1 hora sem destino. Deixei Princípio escolher o caminho. Ele foi por onde quis, pelas veredas mais fechadas, pela sombra das árvores tortas, por um trecho onde o chão era mais escuro e a grama mais verde, sinal de água subterrânea. Passou por uma área onde os ipês estavam brotando. Aquele amarelo que aparece antes das folhas, que é a cor mais improvável que o cerrado seco consegue produzir. Parei o cavalo. Fiquei olhando para os ipês, amarelo no meio do cinza seco. Flor antes de folha, a árvore de cerrado, que floresce no período mais seco, que não espera a chuva para mostrar cor, que decide florescer quando tudo ao redor diz que não é hora. Marta adorava ipê. Claro que adorava. Fiquei ali parado por um tempo que não medi. O sol atravessava as flores amarelas e fazia uma luz dourada embaixo, aquela luz que parece vir de dentro das coisas. Princípio ficou quieto. As cigarras continuaram. Um vento fino passou e levou algumas pétalas amarelas que caíram devagar em espiral até o chão de terra vermelha. Ali, naquele momento, eu entendi uma coisa. A fazenda não era minha prisão. Nunca foi. Eu tinha feito dela uma prisão porque é mais fácil culpar o lugar do que olhar para dentro. Mas a fazenda era o que sempre foi. Terra, trabalho, memória, continuidade. Era o lugar onde Marta tinha vivido e onde eu ainda vivia. E viver ali não era derrota, era honra. Dei um tapinha no pescoço de Princípio. Vambora! E voltamos. À noite, sentado na varanda com o café, olhei para o canteiro do lado esquerdo. Terra escura, pronta. Amanhã eu plantava as sementes. Elas iam demorar para brotar. Girassol demora. Pede paciência, pede água, pede que a gente continue aparecendo mesmo quando não tem nada visível ainda. Pede fé no processo que está acontecendo embaixo da terra, invisível, antes de qualquer resultado. Coloquei a mão no bolso. A pedra estava lá. Lisa, branca, quente do corpo. Tirei e segurei na mão aberta, pequena, mas com peso justo. O peso das coisas que são reais, sem precisar de explicação. Fechei a mão nela. O cerrado estava escuro e cheio de estrelas. Lá longe, um grupo de 3 que meu pai me ensinou o nome e eu esqueci, mas que eu reconhecia, que estava lá toda a noite, tivesse eu olhado ou não. Continuidade. Isso era o que ficava, não o 20 minutos. Não a culpa, não o peso que eu tinha transformado em identidade. O que ficava era Princípio bufando no pasto, o canteiro esperando semente, a torneira em silêncio, a pedra na mão, o papel dobrado na janela do quarto de hóspedes, o girassol no cemitério curvando no vento, a planta de barro que ia aguentar o sol forte porque foi feita para isso. O que ficava era eu, ainda aqui, finalmente aqui. Apaguei a luz da varanda. Fui para o quarto. Deitei no centro da cama sem pensar nisso. Só percebi quando já estava deitado. No centro. Fechei os olhos. E o cerrado lá fora fez o que faz toda noite. Respirou fundo, estendeu as cigarras pelo escuro. Deixou o vento passar pelas árvores tortas. Sustentou o peso das estrelas com a serenidade de quem existe faz tempo e sabe que continua. E eu, pela primeira vez em 3 anos, dormi sem dever nada à noite.